Dessa vez eu, assim, queria falar um pouco, continuar, né, falando um pouco sobre essas estruturas condicionais, sobre tabelar-verdade, mas também, assim, contar um pouquinho sobre uma palavra reservada que é o loop. Inclusive, eu não sei se... não tem isso. Ops, peraí. Vou mudar aqui para o terminal. O que ele dá aqui para mim, se eu der um tab, ele me mostra um conjunto de palavras, ó, tá vendo? Eu dei tab 2 vezes para saber quais são as coisas que eu poderia escrever, né? Ele vai mostrar para mim várias coisas, né? Tem essa biblioteca Math, que ela é bem conhecida, Map, você tem Number, tem Proxy, tem coisas aqui que eu nunca usei na minha vida. Array, logicamente a gente usa, né? Date, por exemplo, Date é uma que eu usava, por exemplo, para pegar o horário atual, Date Now. Se eu pegar Date e dar Tab, não tem. Se eu dar Tab depois de escrever, ele mostra. Name, vamos ver o que vai acontecer. O nome dela é Date, tá? Então a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, isso daqui é uma coisa que... Deixa eu ver aqui. Às vezes o pessoal não conhece muito. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, uma string vazia, né? Qual é o length? Eu sempre tenho problema com escrever length. É isso aí, length. Então, se eu colocar aqui 1, 2, 3, eu vou vendo. Enfim, essas são algumas coisinhas que a gente pode fazer. Ou seja, para a gente conhecer uma linguagem, a gente poderia fazer isso. Eu acho que não tem help aqui dentro, tá? Help não é uma palavra definida. Então, por exemplo, como ela não é nem definida, eu poderia fazer isso aqui, porque a gente tinha visto que algumas palavras a gente não pode usar porque elas são reservadas para uso somente pela linguagem. Por exemplo, né? Eu posso fazer isso aqui, dar um valor para help ele é uma string vazia. Isso são algumas coisas bobinhas, né? Só mais para introduzir, para a gente esquentar o motor, tipo que nem o Fiat Uno que eu tinha lá nos idos quando eu morava em Floripa, o Porom-Pom-Pom, que ele tinha que esquentar de manhã, senão ele não conseguia começar. Nesse inteirinho eu queria mostrar para vocês uma coisa que é o for. O for ele é uma palavra reservada. Você vê que eu digitei for, ele já abriu 3 pontos. Por quê? Porque ele está esperando outros comandos. O for sozinho ele não faz nada. É igual o if. Ó. O if ele vai esperar. If o que, né? If true e o que? Então abre um bloco de código, por exemplo. E o que mais? Dá um console.log. A linguagem está esperando. Ela não consegue avaliar... ela não consegue avaliar enquanto a gente não dá todos os elementos para ela. Agora eu estou dando o último elemento do if, que é o elemento que vai permitir o if ocorrer. Vocês viram que eu meio que escrevi o espaço, os espaços não importam aqui. Em Python, por exemplo, isso não pode acontecer a princípio. Depois eu posso até abrir um console em Python e mostrar isso. Mas não dá para você fazer isso. Por quê? Porque ele não está avaliando cada um dos tokens, que são esses elementos aqui, ó. Lá na linguagem, ele avalia também o espaçamento. Aí a indentação, ou indentação, ou indentação? Não importa agora, mas eu acho que é indentação. Então isso é muito importante lá na linguagem, né, no Python. Tá. Agora vamos então para o for. O for tem vários tipos de for. Eu vou pegar o tipo de for aqui mais parecido com o C, que era um for assim que você começava declarando uma variável, né? Lembrando, o for, só para explicar para vocês, ele é um loop que ele faz n vezes, n seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, ou seja, o número que você quiser de operações, de vezes, uma determinada operação. Então, por exemplo, eu poderia dar console log amor 100 vezes? Sim. Eu poderia. 1000 vezes? Sim, também. 10.000 vezes? Sim. Até o máximo que o seu computador conseguisse realizar. Eu imagino que não teria, a não ser que você colocasse um número que o seu computador não consegue representar. Talvez isso fosse um problema. Mas eu nem sei se isso de verdade é um problema, viu? A princípio, se ele conseguisse armazenar aquele número, se o número é maior do que
a memória do computador, não sei, aí você vai ter um problema. Mas enfim, tirando minhas viagens aí, vamos lá. A gente tem um for e ele tem uma variável i. Essa variável i, que é meu índice, eu vou dizer que ela tem que ser menor do que... Opa, o i ele tem que começar em algum lugar, né, jovem? Ele começa, por exemplo, o meu i começa em 0. E eu vou dizer que esse i, ele é menor do que 100, por exemplo, tá? 100 não, né? Vou fazer uma coisa menor, 10. É menor do que 10. Enquanto ele for menor do que 10, esse for, ele vai continuar. Quando ele passar de 10, aí ele vai parar. Então vai fazer 0 até 9, ou seja, de 0 a 9 existem 10 posições, tá? Bom, então se eu colocar aqui, ó, que o i, depois ele vai e soma 1, é a mesma coisa que i mais 1, tá? Esse i mais mais, não é tipo c mais mais. I mais mais, ele é só uma soma, esse plus plus aí. Aí agora ele está esperando o quê? O bloco de código. O que o código faz? O código dá um console log aqui. Dá um console log, amor, porque o mundo precisa de mais amor. E a gente vai conseguir fazer um console log 10 vezes. Se está tudo certo com o meu código, ele vai fazer 10 vezes. Tá vendo? Olha, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interessante. Então, ó, vocês viram que eu comecei a contar a partir do 0. Mas eu poderia começar a contar a partir do 5. Então, vai fazer 5 a 9. Porque ó, é importante notar aqui, ó, que o i ele é menor que 10. Então, ele vai até 9. Se eu quisesse que fosse i maior ou igual, né? Eu posso colocar igual ao maior ou é maior ou igual? Acho que é assim, ó, tá? Tipo uma seta para esquerda. Então, ele vai ser até 10. Então, vai dar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ele vai fazer 5 vezes, certo? Amor 5 vezes. Então, vocês têm esse tipo de coisa. Ou se você, por exemplo, poderia contar ao inverso, né? Você poderia falar, eu quero de 10 até 0, certo? Só que aqui, o operador muda. Para quem tem dificuldade com esse negócio de maior e menor, eu lembro que meu professor, lá no primário, né? Ele explicava uma coisa assim, ó. Isso aqui, se você faz um risquinho aqui, o que ele parece? Ele parece um 4, se você faz um risquinho. E isso aqui, o que ele parece se você faz um risquinho aqui nele, né? No meio dele, aqui no de baixo, né? Ele vai parecer um 7. Então, esse que parece um 4, se você faz um risquinho, ele é o menor. E esse que parece um 7, né? Quando você faz um risquinho, ele é o maior. Falei besteira? Acho que não. Então, eu quero fazer com que esse cara aqui seja, enquanto ele for menor, né? Tá, a gente está começando com 10. E aqui, ó, ele tem que ser menos menos. Esse cara aqui é meio confuso, mas vamos lá, vamos retomar aqui, ó. Eu estou dizendo que o índice ele é igual a 10, ou seja, eu estou começando de cima, tá? Estou começando do topo. E eu estou dizendo que o i, enquanto ele for menor que 0, ou seja, isso aqui não é enquanto ele for maior que 0. Enquanto ele for maior que 0. Essa é a condição, tá? É uma condição que ela tem que ser respeitada. Então, na primeira vez, ele vai olhar, ó, o i é igual a 10. O i é maior que 0? Sim. Então, i menos menos. Aí, esse daqui vai ser 9. Depois ele vai dizer, 9 é menor que 0? Aí ele vai dizer, sim. Então, ele vai fazer a operação, i menos menos. 8. O i é igual a 8 agora, né? Essa daqui, ela é só um per set. Ela acontece uma vez no começo e depois ela não acontece mais. E ele só vai fazer essa avaliação uma vez a cada iteração. Iteração é o quê? Quando ele dá o console log e volta para ver de novo o status do i. Então, o status do i ele é sempre menos 1, por causa do menos menos. Assim como mais mais que soma 1, existe o menos menos, que subtrai 1. Então, a gente vai fazer isso para 10 menos 1, 9 menos 1, 8 menos 1 e vai descendo. Até que isso seja 0. 0 é maior que 0? Opa! 0 não é maior que 0. 0 é igual a 0.
Então, nesse momento, a gente para de fazer a operação e termina o nosso procedimento. Se tiver certo o que eu escrevi, ele vai dar console log amor de 10 até 0. Ou seja, ele vai fazer 10 vezes? 10. Né? 10. 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e deu. Porque o 0 ele não faz. Tá? Então, realmente são 10 vezes. A gente, claro, poderia contar por aqui. Mas como eu sou uma pessoa dos dedinhos ainda, aí eu faço na mão. Mas é isso aqui. Então, isso basicamente seria o for. Tanto um for de cima para baixo, vamos dizer assim que o de cima para baixo é de um número positivo para um número não negativo, né? Um número menor, de um número maior para um número menor e de um número menor para um número maior. Então, você pode fazer incrementando, né? Ou decrementando. Você pode ir somando ou subtraindo. E isso te permite fazer coisas do tipo, por exemplo, aqui, ó, eu ainda não expliquei array, mas depois eu acho que a gente entra nesse ponto. Talvez não faça muito sentido eu começar a falar sobre uma coisa de array agora, se vocês vão, tipo, pô, que é esse negócio aí de array? Tá, um array, eu posso falar o que é um array, só para facilitar. Isso aqui, ó, eu vou escrever amor. Nossa, hoje eu tô com amor na cabeça. Amor, sei lá, evidências do Chitãozinho Chororó, evidências. Vou colocar uns nomes de música sertaneja aqui. Leandro, Leandro aqui, ó. Então, isso aqui é um array, tá? Porque ele começa com essa chave e termina com essa chave. E dentro dele eu tenho um elemento, que é uma string, um outro elemento, que é outra string, e um outro elemento, que é outra string. Tá? Então, assim, eu poderia colocar esse array dentro de uma variável. Eu posso falar variável array. Tá? Pronto, eu tenho uma variável que tem 3 elementos, que chama array. Certo? Bom, olha que legal. Se eu pegar aqui e perguntar qual é o tamanho dessa variável, length, ele vai dizer que é 3, porque tem 3 elementos. Então, ela é perfeita para a gente poder acessar no array. E por que ela é perfeita? Olha, desculpa, no for. Acessar no array, não. Para não confundir a cabeça de vocês. O primeiro elemento, que é amor, eu acesso pelo 0. O segundo elemento, que é evidências, eu acesso pelo 1. E o terceiro elemento, que é Leandro, eu acesso... Opa! Eu acesso o terceiro elemento aqui. Deixa eu ver se está escrito. Não, não está escrito. O terceiro elemento, eu passo o número inteiro e acesso... Deixa eu ver, array... Opa, o terceiro elemento é o 2, pessoal. Então, começou 0, 1, 2. O terceiro elemento não é isso. Tá? Então, os elementos estão no 0, no 1 e no 2. Quando eu fiz aquilo que eu fiz, que era colocar um 3 aqui, vai dar um erro até bobinho, né? Um undefined. Porque ele realmente não está definido. Eu poderia definir o 3? Poderia colocar aqui como Júnior. Tá Sandy, né, pô? Tá Sandy aqui. Aí, quando eu olho o meu array, eu vou ver que eu tenho um elemento novo. E você pode fazer isso de outras maneiras, ó, por exemplo. Deixa eu ver se ele suporta isso, mas eu acho que ele suporta sim. Vou botar o Júnior aqui. Sandy Júnior. Ele não só adicionou o elemento, como ele me deu o índice aonde ele adicionou esse elemento. Ou seja, no último elemento. Vamos ver. Na verdade, ele disse que existem... Ele não disse o índice, ele disse quantos elementos tem no array, tá? Porque se fosse o índice, o Júnior não tem índice 5. Ó, o Júnior tem índice 0, 1, 2, 3, 4. O índice dele é 4. E o que ele me deu aqui não é o índice do Júnior, é o tamanho do array, ou a quantidade. Se eu hoje pegar o array aqui e colocar como length, ele vai me dar aquele número ali. Então dá pra ver que é o tamanho do array e não o índice, como eu disse. Isso aí. Agora, já que entrou mesmo em array, eu nem ia falar disso, mas vamos falar, né? Já que estamos aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um var i. Esse var i, ele começa de 0 e ele vai passar por um i menor, enquanto for menor que 10. Que 10 não, né? Que o tamanho do nosso array, pode ser? Vamos lá. Qual é o tamanho do nosso array? É o array length. Falando errado aqui.
Só que o tamanho do nosso array, se eu estou começando de 0, eu vou fazer 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 5, ele não vai fazer. Porque para ele fazer o 5, lembra que ele tinha que ser igual, né? Opa, assim, setinha. Ele tinha que ser exatamente igual. Aqui no caso, se ele não ter o igual, então ele vai parar no 4. Que é justamente o lugar que ele tem que parar, né? Porque se ele for pro 5, o que vai acontecer? Vai vir um undefined. Porque o 5 realmente não existe. Tá? Então a gente pega o tamanho do array para poder percorrer o array. E aí a gente está percorrendo de onde para onde? A gente está percorrendo de amor até júnior. E aí eu vou colocar aqui um i++ e vou colocar aqui array console.log array, e aí eu vou colocar aqui o i. O i, ele é uma variável que está mudando a cada iteração, então ele vai passar a ser ele começa como 0, então vai pegar amor. Depois ele vai para 1, vai pegar evidências. Aí ele vai para vai mudando aqui, né? Ele vai para 2, vai pegar Leandro. Vai para 3, vai pegar Santi. Vai para 4, vai pegar Júnior e acabou. Tá? Então, se eu pegar agora e rodar isso, ele tem que mostrar os elementos do array. Então, ele mostrou lá amor, evidências, Leandro, Sandy, Júnior. Tá? Se eu fizesse isso só com um limite de... em vez disso, eu vou tirar 2. Tá? Então, de 5 eu passei para 4, para 3. Então, agora o limite é 3. Então, ele vai só pegar os dois primeiros, ó, amor e evidências. Certo? 0, 1, 2. Tá. Provavelmente ele vai chegar em Leandro. Tá? Olha lá. Amor, evidências e Leandro. Beleza. Agora, e se a gente quisesse fazer de trás para frente? Lembra lá da ideia do menos menos? Então, vamos fazer isso, ó. A gente vai tirar isso daqui. Em vez dele ir até o length, acho que é assim que pronuncia isso, eu vou copiar aqui, eu vou dizer que o final dele é 0 e vou inverter esse cara, beleza? Então, i tem que ser maior que 0, beleza? Enquanto for maior que 0, e ele tem que ser do tamanho de length. Só que, se ele começar com length igual a 5, o que vai acontecer? Ele vai tentar pegar um cara que está aqui, que não existe. Então, ele tem que começar de 4. A gente subtrai um daqui e a gente vai conseguir que o i seja igual a 4. E aqui a gente tem que fazer ele chegar até o 0, porque senão ele não vai conseguir passar. Então ele tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Então o i ele vai percorrer de 4 até 0. Então, ó, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto. Então a gente começou aqui, ó, Júnior, Sandy, Leandro, evidências e amor. Tá? Eu não ia falar de array, acabei falando. Mas é muito bacana o que você pode fazer com for e com um array. Enfim, ainda dá pra fazer muita coisa com essas paradas. Depois eu vou pegando aí mais coisas e vou explicando. Mas eu acho que é por isso por hoje. E bora lá, estudando aos pouquinhos, aprendendo aí. Hoje foi meio longo, mas vale a pena entender essas iterações, um loop, e esse é um loop muito básico, existem loops muito mais, acho que eficientes que este, mas eu acho que ele é importante, é muito legal entender como é que ele funciona, tem outras coisas também, objetos, dicionários, e a gente vai vendo aos pouquinhos. É isso, pessoal. Valeu!